Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Estou aqui para mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e trouxe para vocês hoje um assunto bem importante. Bora ver qual é o nosso assunto? A nossa aula de número 38 tem por título Água, de onde vim para onde vou. E o objeto de conhecimento, programas e indicadores de saúde pública, distribuição e tratamento de água e esgoto. Então, vamos para a nossa aula. E vamos iniciar a nossa aula com o conceito de saneamento básico. E o que é saneamento básico? Saneamento básico é o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, que é água própria para o consumo humano, esgotamento sanitário, que é todo o serviço de coleta do esgoto doméstico, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, o que quer dizer deixar a cidade limpa e dar o destino correto para o lixo produzido, e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. O que é pluvial? Pluvial é o que vem da chuva. Então, é escoar a água da chuva para que não ocorram enchentes, tá? Então, todos esses serviços fazem parte do saneamento básico. Para vocês entenderem melhor, eu trouxe um vídeo bem didático. Dê uma olhadinha aí. O saneamento básico é definido como conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, de acordo com a Lei 11.445/07. Com o saneamento básico, a água é captada e tratada para que se torne potável e de qualidade para a população de uma determinada região. Outro fator relacionado ao saneamento básico é um sistema eficiente nos esgotos despejados por uma comunidade. Se não realizar o tratamento adequado, pode ocasionar a contaminação da água e proliferação de doenças. Muitas cidades não têm um programa eficaz de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. O sistema de drenagem evita, por exemplo, as enchentes e alagamentos, que são responsáveis pela transmissão de inúmeras doenças, como a leptospirose. Além da saúde humana e melhores condições de vida, o saneamento básico de qualidade ajuda indiretamente o meio ambiente. Ao destinar corretamente o esgoto e o resíduo sólido, é possível evitar a poluição da água e do solo. É dever da cidade garantir a universalização do acesso ao saneamento básico. O investimento nesta área é fundamental para toda a população, pois ainda existem muitas localidades no país que não têm acesso a esses serviços tão importantes. E no Brasil, como é que isso funciona? Bom, em se tratando de água, nosso país é considerado uma grande potência econômica pela grande quantidade de água que a gente possui. E o motivo está aqui, ó, nossa bacia amazônica, que é a maior bacia fluvial do mundo. Mas ter essa grande quantidade de água disponível não quer dizer que as pessoas recebam essa água tratada em casa. A realidade é outra, como a gente pode observar aqui no mapa que eu trouxe para vocês. Então, esse mapa que apresenta o índice de atendimento total de água no Brasil, a nossa região norte possui apenas 57,1% de pessoas atendidas. E a região que tem mais pessoas atendidas com tratamento de água em casa é a região sudeste, com 91%. E como utilizamos essa água no nosso país? Então, eu trouxe aqui esse infográfico que apresenta para vocês as atividades que consomem água no nosso país. Então, nós temos aí o maior consumo na agricultura, né, por meio da irrigação, seguido do abastecimento animal, da indústria e do abastecimento urbano, que é a água chegando nas nossas casas. Mas essa água ela não chega de qualquer jeito, ela passa por tratamento. E esse tratamento de água ele pode ser feito em diversos aspectos. Nós temos o higiênico, que é a remoção de bactérias, vírus, protozoários, micro-organismos em geral e o excesso de impurezas. Nós temos o estético, que é a correção da cor, do sabor e do odor, que é o cheiro. E nós temos o econômico, para reduzir a corrosividade, que é para evitar danos na tubulação. E agora vamos ver esse tratamento dentro de uma estação de tratamento de água, que funciona basicamente assim.
E aqui eu trouxe para vocês o caminho da água dentro de uma estação de tratamento de água, né? Então vocês podem observar que a água ela é coletada e dentro da estação ela passa por alguns processos, como a floculação, a decantação e a filtração. Também ocorre uma desinfecção para que essa água esteja própria para o consumo e ela vá para os reservatórios para que cheguem até as casas, né? E aqui vocês estão vendo o tratamento da água que vai chegar nas nossas casas. E o tratamento inverso, que é a produção do esgoto. Para explicar melhor isso, eu trouxe aqui para vocês um outro cenário, né? Que é como funciona o saneamento básico. Então, em saneamento básico, nós temos o cenário completo. Ali com o tratamento de água, né? A água já chegando tratada nas casas, mas dentro de casa produzimos esse esgoto que não pode ser liberado de qualquer jeito no ambiente. Ele precisa ser tratado e esse tratamento é feito dentro de estações de tratamento de esgoto, tratando todo esse material produzido para que não cause nenhum dano ambiental na nossa cidade, certo? E no Brasil, como é que ocorre esse tratamento de esgoto? Temos aqui esse mapa que apresenta o esgotamento sanitário no Brasil. E a gente pode observar que as pessoas atendidas no Brasil é 53,2%, um pouco mais do que a metade da população brasileira, o que é um número bem baixo. Esse cenário ele fica mais triste quando a gente olha por regiões, né? E a nossa região, nós temos apenas 10,5% de pessoas que possuem o seu esgoto tratado. A região com maior cobertura nesse tipo de tratamento de esgoto é a região sudeste, com 79,2%. E o que acontece com esse esgoto que não é tratado? E normalmente esse esgoto doméstico ele é despejado nos rios e igarapés que estão próximos às cidades, né? E esse esgoto doméstico ele é composto por 99% de água e 1% de materiais sólidos, principalmente materiais plásticos, né? E quais são os perigos do descarte incorreto do esgoto? Então, o primeiro aqui que eu tenho para vocês é o dano ambiental, que é essa grande quantidade de lixo presentes em rios e igarapés que poderiam ser utilizados para o lazer, mas estão completamente contaminados. Danos à saúde, né? Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, a cada $1 gasto em tratamento de esgoto, são economizados $4 na área da saúde. Sabemos que água contaminada mais acúmulo de lixo geram doenças, né? E para representar isso, eu trouxe duas imagens aí, onde nós temos a esquistossomose, também chamada de barriga d'água, sendo representada por essa criança doente, e o Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue. Sabemos que a água contaminada, quando ela está parada, ela serve de criadouro para esse mosquito. Nós temos também o dano à economia, uma vez que o tratamento de esgoto é um importante parâmetro de desenvolvimento de uma nação. Existem dados que apontam que os locais onde há tratamento de esgoto, as crianças têm um melhor progresso escolar e os adultos uma maior produtividade. E qual seria o cenário ideal? O cenário ideal é a universalização do saneamento para toda a população, ou seja, todos recebendo água tratada e tendo seu esgoto doméstico também tratado, né? Tendo aí um ambiente limpo e agradável e rios sem toda aquela poluição. E se você mora em um local em que não há coleta de esgoto, é possível adotar algumas soluções individuais de tratamento, como fossas sépticas e sumidouros, né? Então, as fossas sépticas, como vocês podem observar aí na imagem, vão servir para separar os materiais sólidos do esgoto doméstico que ficou ali acumulado. Em seguida, existe um filtro anaeróbico que vai tratar essa água contida aí no esgoto. E esse esgoto tratado segue para o sumidouro, que é uma espécie de poço invertido com abertura inferior, né, para baixo, e isso faz com que o esgoto tratado consiga ser filtrado pelo solo.
Então, gente, essa foi a nossa aula, mas agora nós temos o nosso aplicando. E no aplicando nós temos a seguinte questão: considere uma comunidade hipotética. Comunidade hipotética é uma comunidade que não existe, tá? E nessa comunidade nós temos aí 55% das residências recebem água tratada, 50% das residências são atendidas com coleta e tratamento de esgoto, 10 mil casos de amebíase são registrados por ano, lembrando que a amebíase é a doença causada por ameba. 10 milhões são gastos por ano com despesas referentes a saneamento básico e 50 milhões são gastos por ano com despesas referentes ao tratamento de infecções gastrointestinais. Esse tipo de infecção ocorre no estômago e no intestino. Com base nessas informações, pode-se afirmar que, então vamos aí para as nossas alternativas. Na letra A diz o seguinte: o investimento em saneamento básico, que é o tratamento de água, coleta e o tratamento de esgoto, é insuficiente. Na letra B, o investimento em saneamento básico é superior às despesas para o tratamento e a prevenção de infecções gastrointestinais. Na letra C, a população dessa comunidade tem maior acesso ao tratamento de esgoto do que ao de água. E na letra D, a incidência das doenças citadas se manteria constante com melhorias no saneamento básico. E a resposta para essa nossa questão é a letra A. O investimento em saneamento básico é insuficiente, como a gente pode observar no nosso gabarito, né? Na comunidade em questão, o investimento em saneamento básico é insuficiente, pois uma parcela significativa da comunidade, ou seja, muitas pessoas, né, na comunidade não têm acesso ao saneamento básico, gerando gastos elevados com o tratamento de infecções gastrointestinais. E agora vamos para as nossas considerações finais. E vamos agora rever alguns pontos apresentados na nossa aula, né? Então, na aula nós falamos sobre saneamento básico. E saneamento básico tem dois pilares principais, que é o tratamento da água e a coleta e o tratamento do esgoto, né? Então, no início da aula nós falamos sobre o abastecimento da água potável, né? Essa água própria para o consumo que chega nas residências. Nós vimos ainda que no Brasil a distribuição da água não é igual entre as regiões. Vimos também o uso da água no nosso país, que o consumo maior está na agricultura, por meio da irrigação, agricultura lá na plantação dos nossos alimentos. E vimos ainda como é que funciona uma estação de tratamento de água, né? Onde nós temos vários processos para que a água se torne potável e seja levada até as residências. No outro momento da nossa aula, nós falamos sobre o esgoto. E o esgoto ele precisa ser tratado nas estações de tratamento para evitar o descarte incorreto, né? Nós vimos que o descarte incorreto pode causar diversos danos, como dano ambiental, deixando as cidades sujas com acúmulo de lixo, e também o dano à saúde. Sabemos que esse acúmulo de lixo mais a água contaminada geram várias doenças. E esse foi o nosso Contraturno de hoje. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e siga o @Contraturno Digital. Até a próxima!